importância para reafirmar o poder de organização que os movimentos sociais têm, né? A resistência que a gente, dentro do movimento estudantil, por exemplo, tem todos os dias, né, para conseguir, por exemplo, fazer essa calorada, que a gente não teve apoio da reitoria da universidade, inclusive, né, para conseguir fazer toda essa programação. Então, é um esforço de várias pessoas dentro do movimento estudantil para conseguir colocar, fazer funcionar essa programação dentro da universidade. Fundamental para os alunos que ingressam na universidade, para aqueles que já estão nela, é se inserir no espírito universitário. E espírito universitário significa, né, um espaço de discussão, de estudo, de aprofundamento, de conceitos, de concepções, né, de teorias. E isso me parece importante porque os níveis anteriores, né, têm outra característica, né, que está se diluindo, se apagando, né? Infelizmente, o nível superior começou a assumir uma forma muito semelhante à dos colégios, né? Talvez até porque boa parte dos colégios privados, né, se transformaram em faculdades, né? Mas a gente chegava ali, né, e aquilo tinha uma vivência, né, universitária, que implicava o quê? Implicava, né, um centro acadêmico, um centro de estudos, né, que tinha assembleia, que tinha debates, discussões, né, professores que circulavam e que a gente podia encontrar fora da aula, né, porque também havia janelas, chamadas janelas, né? Aquele horário não era perdido, porque eu estava ali num ambiente estimulante, rico, né? Eu procurava o professor, conversava com ele, levantava questões, né? Ou então descia lá onde era a sede do centro acadêmico para discutir com os colegas as programações dos estudantes, as novas iniciativas que íamos tomar, né? Todas essas atividades que envolvem o clima universitário, né? Mas não como agora ocorre, que os alunos se matriculam na faculdade, aí chega lá às 7 horas da noite, senta na carteira, fica assistindo a aula, né? E depois entra o outro professor, depois vem um terceiro, né? Aí tem um intervalinho de 10 minutos, depois vem a quarta aula, depois a quinta aula, e aí sai correndo porque o ônibus já está saindo, né? Não tem vida universitária, não tem debate, não tem discussão. Então isso me parece um ponto importante que é preciso vocês se empenharem em assegurar, em garantir e pressionar, inclusive, a organização da universidade para que não só possibilitem esse espaço, como estimulem.
sentido apontado pela chamada pedagogia histórico-crítica, que tem um compromisso fundamental de fazer com que os calouros tenham essa gana de poder não se deixar levar por esse espontaneísmo de que nada mais é verdadeiro, de que nós não temos mais princípios que orientam um comportamento ético, político, que tudo é válido, que tudo é relativo, como tem sido caracterizada a realidade contemporânea. A pedagogia histórico-crítica, cujo um dos principais formuladores é o professor Demerval Saviani, indica claramente que, para os calouros, que eles devem ter dois compromissos, como disse no encerramento dessa atividade. Um primeiro é de se apropriar do saber elaborado. E o saber elaborado historicamente, ele se nos apresenta na forma de ciência, de filosofia e da arte. Então, os calouros que estão chegando aqui no campus Sorocaba da UFSCar devem assumir esse compromisso de se apropriar desse saber científico, mas do saber filosófico e artístico também, tornando este, que é um novo campus, na verdade um centro cultural que promova a elevação da consciência dos sujeitos que aqui chegam, no caso os calouros. E um segundo compromisso é que essa apropriação do saber elaborado não se dê apenas na forma de um saber individualizado, que sirva apenas aos interesses particulares dos sujeitos. Não, que ele seja um saber que seja apropriado coletivamente para esses calouros, num processo de articulação com os interesses populares e com as lutas sociais que esses setores populares desenvolvem, sobretudo os movimentos sociais. Como você aqueles olhos brilham na frente, o meu adeus mais natural, que ele não vira é enchendo de luta no ar, eu ganho nada, seu roubado, eu poderia ser dificultado, eu vou mas eu vou dar coisa que eu vou virar, agora que eu quero ver, Gramsci tem uma frase muito singular que talvez possa responder essa sua pergunta. E a frase é o seguinte: os intelectuais sabem e o povo sente. Nós viveremos uma nova realidade quando o povo souber o que os intelectuais sabem e os intelectuais sentirem o que o povo sente. Quando os intelectuais sentirem o que o povo sente, e para isso é necessário que os intelectuais, no caso os calouros que estão entrando aqui, os docentes que estão aqui, os veteranos que estão aqui, devem conviver com esses movimentos sociais, devem conviver com a realidade do povo para assumir esse compromisso, para assumir como compromisso esses interesses populares e as lutas populares. Quando essa articulação entre intelectuais e povo se articular de uma maneira orgânica, de uma maneira viva, nós estaremos a um passo de efetivamente transformar as relações sociais.